Boa noite, entrando ao vivo aqui para mais essa live com vocês. Mal termina uma live e já começamos outra. Então, a quem for participar, estiver entrando, bem-vindo a todos. E para apresentar vocês aqui nessa proposta de uma série de lives trazendo sobre a importância da psicologia jurídica, sobre temas ligados à psicologia jurídica. Eu percebo que muitos alunos, muitas pessoas me perguntam, né, tem muita dúvida sobre a área, então a proposta é estar trazendo informações e esclarecimentos para vocês. E hoje eu tenho aqui a Simone como convidada para colaborar nessa live, que vai estar aqui, já mandei um convite para ela, então que vai estar participando conosco na noite de hoje. Bem-vinda, Simone. Tudo bem, doutor Felipe? Já entrou automático, né? O que eu fui colocar já entrou. Que bom, já tá no seu cenário. Tudo preparado. Deixa eu só abaixar aqui. Acho que a luz tá boa, não tá? Tá dando para me ouvir bem aí? Tá ótimo. Né? Não tá fazendo ótimo. Eco nem nada, né? Tá ótimo. Muito bacana. Bom. Então, bem-vinda e obrigado por aceitar aqui o convite para colaborar conosco, trazendo informações, né? Eu estava introduzindo aqui, eu tenho percebido muito aqui com a minha audiência, né? Muitas dúvidas, inclusive sobre a área da psicologia jurídica, sobre os trabalhos que o psicólogo pode fazer. Então, são temas que eu já venho trabalhando também bastante com o pessoal e essa proposta também de estar levando a informação cada vez mais, né? Então, por isso pensei, né, nessa proposta, convidei a Simone, que topou estar aqui com a gente. É sempre bom, né? Sempre bom a gente ter um convite para participar e poder divulgar também e poder conversar um pouquinho sobre o tema e divulgar mais esse assunto da psicologia jurídica, que não é tão conhecido, né? Ainda tem muito campo para a gente atuar, para a gente divulgar, né? Exatamente. E muitas vezes é essa dificuldade que a gente vê, né? Quer dizer, o profissional ou o estudante, por falta de ter o acesso à informação, acaba ali perdendo, né, deixando de ter oportunidades também de poder ingressar nessa área, de poder também trabalhar nessa área. Então, gente, só para esclarecer aqui, tem espaço para todo mundo, o campo é muito grande, demanda tem, né? Não precisamos nos preocupar nesse sentido, mas acho que também é uma trajetória aí um pouco de, acho que como tudo na psicologia, né? De suar a camisa, de fazer um esforço, né? Então, Simone, fala um pouquinho aqui o pessoal que talvez aqui que não te conheça, da minha audiência, faz uma breve apresentação para eles. Eu acho que é assim, bom, esse horário, sexta-feira, depois de feriado, né? E ainda ter pessoas aqui assistindo já é um mérito. Verdade. Não é? Enfim, eu acho que assim, o campo da psicologia jurídica, quando eu me formei há 20 anos atrás, na verdade, nós estamos em 2020, 21 anos atrás já. Então já faz um tempinho que eu me formei e a psicologia jurídica ela não era nem muito citada, eu não tive nem... na graduação, eu não tive nenhuma grade, nenhuma matéria, disciplina onde eu estudei a psicologia jurídica a fundo, né? E muitas questões que se levantaram, que hoje são presentes na psicologia jurídica, também são mais atuais. Algumas legislações são mais atuais e a gente atua muito em cima disso. E é um trabalho que a gente, pelo menos na minha época, não era muito. Hoje já tem uma grade mais específica na graduação, mas eu percebo que, por exemplo, eu tenho pacientes, estudantes de psicologia no consultório, fazendo psicoterapia, e eu vejo que eles não sabem muito como fazer, né, e como atuar. E eu vejo colegas que se formaram comigo também, que às vezes falam, mas que história é essa de psicologia jurídica? Como é que é isso? Né? E quando, por exemplo, eu tenho colega, mês passado, uma colega me ligou e falou, um paciente me pediu para eu dar um laudo, o que é isso? Como é que faz? Eu falo, calma, né?
Inclusive, tenho uma supervisionanda que eu estou com um caso dando supervisão em relação a isso, de psicologia jurídica, porque ela também não sabia. Então, é um assunto que ainda é meio... Não é todo mundo que conhece, né? E se conhece, não sabe, assim, o quanto a gente pode atuar nesse campo, como psicólogo, né? Será que perito? Será que... O que é assistente técnico? Muitos colegas também não sabem. Então, acho muito interessante cada vez mais esse trabalho que você está fazendo, é incrível, de divulgação, porque é um trabalho que você está fazendo, encabeçando. Você falou uma coisa no começo que é muito interessante, ó. Tem campo para todo mundo. Eu postei um negócio assim esses dias. Foi ontem. Que muita gente fala, ai, não fala, né? Se é psicologia jurídica, esconde. Que esconde nada. Conhecimento a gente tem que difundir. Quanto mais pessoas trabalham na área, melhor fica o nosso campo. Eu acho que é esse trabalho que você faz é muito bom. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formada há 21 anos. Na graduação, logo eu entrei, eu trabalhava em psicoterapia só de criança, fiquei 10 anos só trabalhando com criança. Depois eu entendi, fui para o mercado por uma questão até pessoal, eu tive que entrar no mercado formal de trabalho e fui no campo do RH. E no RH eu fiquei como coordenadora de treinamento, dando treinamento muitos anos aí em empresas multinacionais, conhecendo muito esse campo do organizacional, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas por conta disso. Então, eu tenho a premissa de que quando eu não sei alguma coisa, ou quando eu não tenho segurança de 100%, ou que seja 90%, eu vou buscar conhecimento. Eu acho que buscar conhecimento é uma coisa que a gente tem que estar sempre, tem que fazer parte do nosso DNA. Quantos cursos eu já não fiz com você? Verdade. Eu já fiz assistente técnico em 2016, já fiz de perícia, estou fechando um de psicodiagnóstico, que eu acho que é importante pra gente. E vira e mexe eu falo, doutor Felipe, cadê outro curso que eu quero fazer? Por quê? Eu penso que a gente tem que fazer e tem que especializar. Uma, porque a legislação muda, as próprias normativas do CRP mudam, né? Eu até te falei isso, acho que no outro bate-papo, que, por exemplo, o manual de documentos escritos do CRP mudou. Então, a gente tem que fazer. E aí eu fiz, então, psicologia jurídica, eu tive uma demanda no consultório e eu não sabia como atuar. Nesse momento foi que eu te conheci, então foi lá para 2014, 2015, né, por uma questão até pessoal. E na pós-graduação, o meu trabalho de conclusão de curso, até eu precisei de uma ajuda, você foi o meu orientador aí do meu trabalho de conclusão de curso, na banca, apresentei na banca, toda aquela coisa, né? E desde então eu venho... na barriga, né? Com um monte de gente te avaliando, tinha até um monitor lá do orientador também olhando e avaliando, e aquele medo de passar ou não passar, enfim. E aí, então, entrei para esse mundo da psicologia jurídica e cada vez mais eu vejo que uma demanda incrível e que a gente não tem, tem uma escassez de profissionais. Então, a gente tem mesmo que estar capacitando, né? Enfim. E depois E como você falou, né? Desculpa. Mas como você bem colocou também, além dessa escassez de profissional, a necessidade de ter cada vez mais profissionais qualificados no mercado, porque isso valoriza a nossa própria, recai sobre nós, né? Ou seja, cada vez mais a sociedade precisa reconhecer a importância do trabalho do psicólogo jurídico, né? Então isso vai trazendo mais demandas, inclusive, para, né, mais campos de trabalho para o próprio psicólogo. Sim, exatamente. E não tem uma competição, né? Muito pelo contrário. Por exemplo, semana retrasada, acho que foi semana retrasada que eu peguei mais um caso que você me auxiliou numa supervisão, que a gente fez até meio também um bate-papo ao vivo, né? Assim, numa live, que foi a elaboração de quesitos, mas assim, é um trabalho muito gratificante, porque você vê realmente o quão as pessoas chegam desesperadas quando precisam de uma ajuda de psicólogo jurídico, né? Seja em qual questão, seja na família, no organizacional, as pessoas estão aí com um desespero muito grande e uma situação emergente para resolver e pontual. E, enfim... Legal você falar isso, porque muitas vezes, embora uma intervenção diferente que nós fazemos, né, por exemplo, da clínica, no sentido terapêutico,
Mas a gente também não pode perder de vista que o trabalho do psicólogo jurídico ali, mesmo se ele está fazendo uma perícia, uma avaliação para a justiça, ele também tem um caráter de ajudar aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, como você falou, né, eu acredito que para nós, como psicólogo, eu acho que essa é a base também do nosso fazer, ou seja, mesmo o psicólogo nessa situação, trabalhando com avaliações, ele também vai contribuir para a vida daquelas pessoas. Exato, exato. E eu vejo isso, porque, por exemplo, eu peguei o último caso de elaboração de quesitos, por exemplo, era no questão da família, e era uma mãe e ela estava desesperada. Então eu tive que fazer todo um processo de acalmar para poder até escutar, entender a demanda, porque chega numa situação que se você não usa, né, e tem todo o tempo de entrevista que a gente usa, sessões que a gente faz, para entender todo aquele caso, que não é só uma elaboração simples de quesitos, tem todo um processo, né? Inclusive, você até ajudou a fazer o cálculo de horas, que a gente fica meio perdido. Como é que eu calculo? Mas demanda muito tempo da gente, demanda muita É, escuta, né? exato. E muitas vezes é importante que o profissional tenha essa consciência, porque, por outro lado, também pode existir, assim, uma tentativa de desvalorização, né? Quer dizer, ou o advogado ou a parte pode chegar e falar assim, não, mas é só fazer os quesitos, é simples. Né? E Eu eu já ouvi vi isso. também colegas psicólogos falando assim, não, mas é tão fácil, eu vou fazer lá os quesitos. Ou seja, a gente tem que também valorizar o nosso trabalho, valorizar no sentido assim, de também mostrar a complexidade que envolve por trás daquele trabalho, né? Então, muitas vezes, quando eu ouço assim do advogado, ou às vezes até o próprio psicólogo, não, mas o cliente, né? Ah, mas é algo simples, é só elaborar o quesito. Não, né? Quer dizer, por trás, como você está colocando aqui, né? Vai demandar horas de trabalho, uma escuta, e a nossa escuta é uma escuta qualificada, um entendimento ali da situação processual. Então, para você poder chegar à elaboração, à formulação daqueles quesitos, né, que tecnicamente, só esclarecendo, talvez para quem está acompanhando e Sim. ainda não Pode não está... saber o que é quesito, né? O que é essa linguagem toda. Exatamente, porque também tem essas outras questões. A gente vai adentrando, né, em terminologias, em burocracias um pouco diferente. Mas é a situação onde no processo judicial é permitido, né, para o assistente técnico, né, que é aquele profissional de confiança da parte, ele vai fazer questionamentos técnicos para o perito psicólogo, né, que vai atuar ali como perito. Então, o que eu quero dizer é que, assim, é claro que precisa de alguém qualificado, né, porque muitas vezes o advogado, embora alguém muito culto, ele não vai estar qualificado para tecnicamente conversar com aquele perito, né? Então, quando existe a figura do assistente técnico, que ele vai elaborar o quesito, praticamente é um trabalho assim, de técnico para técnico, né? Olha, de profissional psicólogo para profissional psicólogo. Então, ele tem condição de auxiliar na elaboração de quesito, de ter uma estratégia, de falar tecnicamente, de compreender os fenômenos. Então, veja, como que isso pode ser algo simples, né? E como que sem isso o advogado ou a parte, ele vai ter uma defasagem ali no processo dele, sem essa pessoa que possa ter esse olhar, né? Inclusive o último caso, você descreveu praticamente o que eu peguei da última vez, né? Porque era só uma elaboração de quesitos. Ah, então eu vou te apresentar como assistente técnico, mas é só uma elaboração de quesitos. Não é só uma elaboração de Eu já quesitos. falo assim, porque às vezes eu sei que a demanda vem assim e a gente tem a obrigação também. Olha, tudo bem, às vezes a pessoa é leiga, ela também não tem a obrigação de saber o que está por trás. Então, é o momento que nós, enquanto profissionais, precisamos explicar aquilo para a pessoa, né?
E Mas assim, fala disso, como que foi? Ela chegou? esse caso, na verdade, eu fui acompanhar minha mãe no advogado por uma questão dela, e lá eu deixei meu cartão, né? E falei, olha, eu também sou psicóloga jurídica e trabalho, atuo. Ah, como é que é isso? Aí eu expliquei, ó, a psicóloga jurídica, ela pode atuar em várias formas, né? Em várias vertentes, eu expliquei para ele. Por exemplo, você não tem casos de família, em casos de família ou de trabalho. Por exemplo, para elaboração de quesitos, você pode, ou laudo de parecer independente. A gente já vai falar disso aqui, né? Ele, Uhum. legal, se eu precisar, enfim. Passou uma semana, ele precisou, e já uma semana. E Que aí já me legal. me encaminhou, então, um caso para elaboração de quesitos. Aí, quanto é que você cobra? Aí, quanto é que você cobra? É uma pergunta. Quanto é que você cobra? E começa a ecoar. Quanto é que eu cobro, né? E aí você tem que pensar, quantas horas eu vou demandar para isso? Só para você ter ideia, né? Eu entrevistei o pai, entrevistei a outra figura, demorei 2 horas e meia. Eu ia falar 3, porque foram quase 3. Com o pai, 2 horas e meia com a outra pessoa. Li todo o processo, me debulhei naquele conteúdo todo para poder elaborar quesitos que fossem suficientemente bons para que pudesse esclarecer, né? Para que a gente pudesse pegar aí uma linha. Então, não é tão simples, não é É, só pensar em perguntas, né? exato. E até porque, como você colocou, né, ter um trabalho que também não agrega, ou seja, qual vai ser a relevância daquele trabalho, né? Então, fazer um quesito que não tenha qualidade, que não tenha significado ali para o contexto, né, acaba também não agregando, né? Que é É, uma coisa que o profissional, o assistente técnico, ele jamais pode deixar acontecer. Ou seja, ele é um profissional que ele vai, inclusive, agregar muito e auxiliar e poder fazer um diferencial no processo. exato. E eu percebi isso Aí nessa hora eu peguei e pensei, gente, aí quanto que é o valor da hora, né? Mas como assim vai estudar? Você tem que explicar para o cliente, você tem que explicar que não é tão simples. Primeiro, a gente, enquanto psicólogo jurídico, a gente também tem que entender da linguagem jurídica. Isso. Porque tem que entender como é que entra lá no processo, como é que eu vejo, tem que ter senha, não tem que ter senha. Todas essas questões a gente também precisa entender, não para trabalhar como advogado, claro, porque não é nosso trabalho, mas para saber aonde consultar as informações, até para a gente poder atuar de forma de como psicólogo jurídico, né? E até mesmo eu acredito que se você não demonstrar esse conhecimento assim da burocracia, da rotina, né, ou do fluxo de um processo judicial, até mesmo para você transmitir uma confiança, né, para o seu Sim, cliente, para ele falar, olha, não, realmente ele entende, né, ou aquela pessoa ela está capacitada para aquilo. E também isso é uma coisa que eu falo muito no curso até de assistente técnico que quanto mais também, como você colocou, você é capaz de demonstrar esse conhecimento, talvez no início de uma negociação, isso até facilita que ele feche o trabalho com você. sim, sim. É verdade isso, porque quando a gente. Eu pego de quando eu fiz o meu primeiro caso que eu tive foi em 2017, se eu não me engano, não foi? Acho que foi em 2017. Foi comecinho de 2017 ou finalzinho de 2016, alguma coisa assim. Que eu peguei a primeira elaboração de quesitos que eu apavorei. Eu lembro que eu peguei o primeiro e falei, meu Deus, como é que faz isso? Eu te liguei desesperada. Eu vou precisar, o que ele me pagar, eu te pago, porque eu preciso entender. Porque eu tinha feito uma pós-graduação em psicologia jurídica, graduada em psicologia, e com toda a experiência de consultório e toda a experiência prática dessa questão, e mesmo assim a gente fica. Então, eu imagino, quem quer, que os psicólogos, né, que querem trabalhar com isso, não adianta, a gente tem que estudar. Tem que entrar, tem que estudar, tem que se capacitar, porque senão você não vai te sentir segurança. E É. quando a gente não tem segurança para falar de alguma coisa, a gente não passa segurança para o outro, e o outro percebe, né? O ser humano percebe a linguagem verbal, não verbal, e a gente sabe quem tem segurança no que fala e quem não tem segurança, né? Exatamente. E também a questão, assim, é a prática também, né? Quer dizer, todo esse estudo, eu acho que esse tripé mesmo, né? Esse estudo, a formação, os cursos, os casos, né? Ou seja, também a cada caso você vai ganhando uma experiência maior,
de como falar com o cliente, de como calcular os honorários, né, como você estava colocando. Então, isso também vai somando ali, né, para o profissional. Não adianta, como você colocou, eu vejo hoje em dia também, apesar do conhecimento estar muito mais disponível, porque eu também sou da mesma época que você, eu na minha formação também não tive, né, tive muito pouco, e na época ainda não tinha essa disponibilidade que hoje tem. Mas também, Sim. por outro lado, eu vejo que muitas vezes o aluno ele não quer fazer também, ou o profissional que está iniciando, né, na carreira, ele também não tem a paciência, ou não quer fazer também o processo, porque essa autoridade ele não constrói do dia para a noite, essa experiência, né? Então, o que que acontece? A pessoa ela começa e em 2 meses ela se frustra e desiste, por exemplo, né? Já vi Sim. muito acontecer isso. E aí depois ainda vai falar que a área é ruim, que não tem E demanda, né? tem muita demanda, né? Inclusive, assim, eu vejo que tem advogados que querem um tipo de serviço do psicólogo jurídico, mas não sabem, primeiro, não sabem nem quem são os psicólogos que a gente pode contatar, né? Então eles ficam lá, mas quem será que a gente pode contatar de psicólogo? E se sente que não tem segurança nisso, e o advogado está lidando com um processo que qualquer coisinha pode perder, então ele não vai arriscar pegar uma pessoa que não Exatamente. tem a segurança no que fala, no que faz, né? E o advogado, ele vai funcionar ali também como um mediador, ele vai estar avaliando o seu trabalho, né? E aí passa também, depois dele começar a conhecer o seu trabalho, aí ele pode já ter uma confiança maior naquele profissional, que é muito importante isso. Eu costumo É. dizer assim no curso, se a pessoa consegue a primeira perícia, o primeiro caso, ela tem que comemorar e ficar muito feliz. Mas quando ela consegue a segunda, ela tem que comemorar 2 vezes, porque aí é um sinal que o resultado do trabalho dela foi bem aceito. Então, ela está conseguindo um segundo caso porque validou o primeiro, né? Ou seja, aquele advogado ou o juiz, no caso do perito, ele pode confiar naquele profissional. E aí é natural que venham outros encaminhamentos. E a gente falou só de elaboração de quesitos, mas aí para fazer uma avaliação independente, por exemplo, né? Eu como advogado, suponhamos que eu seja advogado, eu quero entrar com o caso, eu quero entrar fundamentando o meu caso aí. Então, solicitar essa avaliação independente, que eu acho esse um trabalho, eu adoro, esse eu adoro, eu adoraria fazer, pegar, né? Porque agora eu tive mais elaboração de quesitos, mas esse é um trabalho que fundamenta muito e dá muita segurança também. Eu acho que tanto para o advogado como também para quem está procurando o advogado, que está indo fundamentado, está já indo com uma avaliação independente e assim, realizada. Por isso tem que ter noção de psicodiagnóstico. Não adianta, tem que ter noção de psicodiagnóstico, tem que bater o olho, tem que conseguir identificar traços de personalidade no pai, na mãe, na criança, se tem algum indício de algum, por exemplo, de alienação parental, alguma coisa do tipo. Então, você tem que ter todo um conhecimento que não é só da psicologia jurídica. Né? Você atua como psicólogo jurídico, mas eu vejo que a gente tem toda a bagagem do consultório, da nossa parte intuitiva do consultório, de toda essa investigação que a gente tem no consultório, mas a psicologia jurídica não é só a psicologia jurídica, a gente tem que ter todo esse olhar, todo esse conhecimento para poder escrever, por exemplo, uma avaliação independente. Né? E nisso você tem muita experiência, muita, né? Porque eu acredito, no meu caso em particular, realmente é onde eu tive a maior quantidade de demandas, né? E realmente também existe uma demanda muito grande, né, para essas situações que só para quem não está conseguindo acompanhar, pode acontecer a necessidade, né, de um advogado ou alguém que vai propor uma ação na justiça, né, é muito importante também que ele fundamente com provas, né, porque também não basta ir lá e propor uma ação, né, até porque tem essa questão no direito, né, cabe o ônus da prova, cabe a quem está lá propondo. Então, a Sim. pessoa, ela, quanto mais provas ela apresentar, então, nesse momento, ela pode ali ter uma avaliação de um psicólogo que também tenha essa competência, né? Porque também tem que ser uma prova que possa gerar valor para
para demanda judicial ali. E nesse momento é onde pode surgir, né, esse tipo de serviço que é uma avaliação independente, né, ou que a gente chama de uma perícia extrajudicial, uma avaliação extrajudicial. Ela foi feita fora do processo judicial e aí ela vai ser inserida no processo judicial. Então, como você está colocando, é uma demanda muito importante, né? E que, claro, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Se não fosse dessa complexidade, veja como você colocou, por isso que ele precisa conhecer, claro, vai ser exigido que esse profissional conheça muito sobre a matéria da psicologia. Sim. Senão ele não chamaria perito, né? Não teria como ele ser um perito. Então, ele, antes de tudo, ele é um conhecedor, né? Um expert daquele assunto. Né? Então, eu acho que você colocou muito bem, quer dizer, a bagagem do profissional, a formação dele vai contar. E aí, lógico, depois ele vai precisar saber relacionar aquele tema com a psicologia jurídica. Sim. Então, isso exige muito de nós, né? Assim, muito. Da nossa formação, do preparo. E também, assim, do investimento, porque a gente tem que ter ferramentas como testes também psicológicos que a gente usa. Cada teste tem um valor que a gente sabe que é um valor bem considerável, dependendo do teste, né? Aí eu vou toda hora lá na casa do psicólogo, que agora tem, né? Aqui em Ribeirão tem outro nome. Toda hora eu vou e vejo uma ferramenta nova. Espaço Psi, isso. Então a gente até encomenda pelo WhatsApp. Como é que tem uma ferramenta para avaliar qual é? Me manda, a gente vai avaliando. Então tem que ver se essa ferramenta está validada no site, se está ok, se está aprovada. Tem todo. E eu falo uma coisa que é muito importante assim: é o nosso carimbo que está lá, é o nosso CRP que está indo nesse documento. É a minha assinatura, eu estou validando um documento. Então você tem que fazer muito bem feito. Eu penso que meu nome eu tenho que colocar e tem que colocar muito bem feito em um trabalho que eu não vou entregar de qualquer jeito. Eu vou me dedicar a entregar um trabalho muito bem feito, né? Você tem toda a razão, né? Eu acho que o resultado ali do trabalho é a expressão da qualidade do profissional. E até vou aproveitar o que você falou, que eu achei interessante sobre o CRP, né? Assim, de ter o CRP do profissional. Não só a reputação do profissional Sim. pode estar em jogo, quanto inclusive o próprio CRP do profissional pode estar em jogo. Porque, por outro lado, esse é um contexto que é natural, disputas. Sim. Então, se o profissional ele também ele pode correr o risco de ter uma implicação ética, de cometer um equívoco. É claro que nós podemos cometer equívocos, porque todo profissional, né, como ser humano, mas nesse contexto isso também vai ser exigido desse profissional, ou seja, o trabalho dele vai estar sobre uma exposição muito maior. E Sim. ele está sujeito às implicações éticas e legais desse trabalho, inclusive. Então, ou seja, se ele está ali desavisado, despreparado, não só a reputação dele está em jogo, quanto o próprio CRP desse profissional. Isso é interessante, porque uma vez eu peguei um caso que a psicoterapeuta, que era psicóloga clínica de um adolescente em questão, tinha entregue um laudo onde ela não poderia, porque só o fato dela ser psicoterapeuta já impede de trabalhar, de atuar como psicóloga jurídica. Muito comum isso acontecer. Muito comum. E aí, muito comum dos psicólogos. Né? E aí, na hora, eu invalidei, só de colocar já as normativas do CRP, você invalida e não pode ser levado mais em conta, né, aquilo. Mas quem não tem conhecimento, vai lá, né? E eu sei que essa psicoterapeuta, inclusive, foi no CRP. Ela foi no CRP para ver se o que eu tinha dito estava certo. E estava certo, estava correto, porque eu não vou falar se não tiver verificado antes, né? Ela não precisava ir, bastava conhecer o código. Eu tenho, inclusive, impresso aqui, toda vez que tem uma normativa nova, tem que imprimir, tem que deixar. Eu sou do modo antigo, tem que ter tudo impresso. Tá. Mas assim, e não é só na área da família, né, doutor Felipe? Porque assim, a gente vê, eu trabalhei muito tempo no mundo organizacional. Então eu tinha aí 2 áreas do cérebro funcionando ao mesmo tempo. Durante o dia eu atuava lá
na área de treinamento e à noite na psicoterapia, atendia pacientes na psicoterapia. Nesse período foi um período muito... E dava aula ainda, né, em pós-graduação. Então foi um período que eu me descabelava, assim, de correr. Mas... Coisa que é muito comum no nosso trabalho enquanto psicólogo, né? Ter muito. mais de uma atuação, né? Hoje eu estou mais na psicoterapia e na psicologia jurídica, mas no consultório, seja online, seja presencial, né? E na pandemia o mundo online subiu muito. Inclusive na psicologia jurídica também, né? Às vezes a gente tem que... Possibilitando até mais inserções. Vamos só falar para o pessoal, só para também esclarecer um pouco, porque como a psicologia jurídica também ela é ampla, no caso aqui nós estamos falando especificamente das demandas, que são onde tem a maior parte das demandas, que é o trabalho com as perícias e com as assistências técnicas, né? Então hoje o seu trabalho é dividindo a clínica com os serviços também de perícias e assistências técnicas autônomas, né? Não é Autônomas. autônomo. Não, isso. Porque é uma dúvida que eu tinha no começo, né? Será que precisa prestar concurso? Não, como que atua, né? E a gente vê hoje que a nossa demanda tem bastante, tudo de forma autônoma mesmo. Né? Contratado, e aí contratado, né? Por uma das partes, para poder fazer o trabalho de assistente técnico ou o trabalho de perícia e de avaliação independente. Mas eu estava dizendo do mundo organizacional, é que também tem muita demanda, por exemplo, para casos de, por exemplo, assédio moral, síndrome de Burnout. Então, como é que a gente faz para comprovar tudo isso? E como é que a gente faz, né, para fazer um parecer, uma avaliação independente? Então, relativo à área trabalhista, né? Relativo à área trabalhista. Então, tem muito campo, né, para atuar. Tem muita demanda e espero que tenha cada vez mais. Eu acho que a tendência, juridicamente, né, como os processos judiciais já têm uma demanda reprimida, inclusive, né, ou seja, tem uma demanda ali que precisa ser julgada e terminada, e também, como a população cresce, né, cada vez mais, a quantidade de demandas aumenta. Então, realmente, né, você está colocando aqui, porque muitos podem acreditar que é só na área da família, embora é uma grande quantidade de demanda, mas você vai ver a necessidade desse trabalho em praticamente todas as áreas ali do direito, né? Tanto na área civil, na área do direito trabalhista, na área de família, que é onde vai ter muitas demandas, na área criminal, mas também, como você colocou, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui também, é possível, da mesma forma como você colocou, de alguém que vai propor na justiça uma ação de danos morais, por exemplo, no trabalho. Veja, essa é uma demanda que se faz muito como avaliador independente. Então, ele pode, antes de propor uma ação, procurar por uma avaliação psicológica desse caráter e levar para fundamentar a propositura da ação. Então, ele pode averiguar, né, no caso, o psicólogo vai averiguar se há um dano psicológico, a gravidade desse dano. Você falou aí também de síndromes associadas, né, ao adoecimento no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é matéria do psicólogo frente a essas questões, de mostrar essas questões para a justiça, né? E é um trabalho amplo, tem que conhecer de muitos assuntos. Então, eu vejo assim, eu tô cada vez mais encantada com essa área, pretendo atuar muito, muito. Não é só nisso, mas também sou perita habilitada, com a graça, né? Consegui esse ano me habilitar na comarca aqui da cidade e estou aguardando, agora esperando aí passar um pouco a pandemia para poder fazer aquele trabalho de lá, né? Fazer toda a apresentação para o judiciário, para poder pegar mais casos, inclusive de perícia. Ampliar, né? Eu acho legal isso que você está falando, que acredito que é algo mesmo da psicologia, né? Quer dizer, veja, como são demandas complexas, né? Mesmo tendo experiência, ou mesmo a gente atuando, e eu acho que isso que também é o desafiador da nossa área, né?
cada vez mais a gente aprofunda, conhece um pouco mais, aprende um pouco mais. Então, por exemplo, eu acho que nunca vai ter alguém que vai saber tudo sobre todos os temas, né? Uhum. E isso faz a gente também, ao mesmo tempo, buscar, né, o conhecimento, ou às vezes algum caso que demanda um esforço maior, né, uma supervisão, no sentido Sim, de sim. você também se preparar, e isso aumenta a sua experiência, o seu repertório. Eu acho que isso que é o desafiador também, né? Isso para mim é a melhor parte, de verdade. É a parte que eu mais gosto. Porque, assim, por exemplo, pega um caso onde você tem que, no meio da avaliação, você tem que entrevistar um adolescente na sua clínica você não atende adolescente. Uhum. Então, você tem que estudar o atendimento, a entrevista com o adolescente, ela é diferente da entrevista com o adulto. Então, como é que você vai fazer essa entrevista semi-dirigida ou dirigida, ou vai ter entrevista livre? Como é que é uma entrevista livre com o adolescente? O adolescente não fala. Como que você vai fazer uma entrevista livre com um adolescente? Então, Uhum. aí você tem que ir atrás de conhecimento, de literatura, de pessoas que entendam para que você fique mais munida de recursos para poder atuar. Então, você veja, é a psicologia jurídica que te trouxe, mas na hora que chega tem todo um campo que você tem que investigar, que demanda conhecimento que talvez você não tenha explorado tanto aí na sua carreira. E aí Então, isso você faz. precisa ir buscar. E eu adoro isso. Quando eu não sei alguma coisa, me fala, Simone, você não sabe. Ok, então agora me dá um tempo. E aí eu vou até conhecer o assunto. É um dos desafios que eu mais gosto hoje na vida. Eu posso dizer que eu gosto mesmo, que me contenta, que me faz feliz, é ir atrás e buscar o conhecimento até saber. E ter Que segurança, a legal. mínima segurança para poder fazer um trabalho bem feito, né? Sim. E assinar eu digo, quando eu bato o carimbo e assino e estou tranquila, em paz, naquele documento, eu falo, ufa, agora eu sei que eu fiz um trabalho bem feito. Uhum. E é prazeroso, né? Também entregar um trabalho com essa qualidade. E interessante, né? Porque adolescente não fala, ele fala a língua dele, né? Língua dele. Se você não souber conversar adolescente, você não se comunica. Olha só, Simone, tem uma pergunta aqui da Vitória. Ela está perguntando como é o trabalho de perito. Como é o trabalho de perito? Bom, o É, perito. vamos conversar com ela aqui, ó. Vamos esclarecer um pouquinho para ela. Acabou de entrar. Qual é o maior desafio do perito? É essa a Mas ela pergunta? colocou Tá. antes da outra. Como é o trabalho do perito? Bom, chega um caso, vamos ter que pegar um exemplo de algum caso, né, doutor Felipe? Chega um caso, por exemplo, de averiguação de alienação parental. Aí você tem que fazer um trabalho de perito sobre isso. Então, tem toda uma questão, uma demanda para você entender aquele caso, para ver se existe indício. Então, você tem que entender o que é alienação parental, entender da dinâmica da família e poder fazer todo um trabalho para você fazer Quais estratégias investigações. você iria utilizar para investigar? Por exemplo, aí estratégias que a gente utiliza. Existe um teste, pode falar o nome do teste aqui? Será que a gente pode Pode. falar? Que é o Pode. SARP, né? Que é um teste que a gente usa para verificar Acho que com as a. autoras vão ficar muito felizes, Ah, inclusive. então que bom. Que eu fico, né? Será que pode falar? Esse teste é um teste que a gente não é um teste, né? É uma dinâmica de entrevistas, tem toda uma dinâmica que a gente usa para poder investigar com a criança, com o adolescente, com o genitor, para a gente poder averiguar se existem indícios que você pode suspeitar de uma alienação, que grau é essa alienação, se ela é leve, se ela é moderada, ou se ela está num grau elevado. Se existe uma demanda, uma indicação, então você tem que fazer todo um processo que vai de leitura. Você pega um caso, você tem que fazer leitura de todos os autos do processo, tem que fazer entrevistas, quantas forem necessárias, com os genitores, com a criança, com o adolescente, com pessoas envolvidas que você achar por prudente chamar, não só da família, mas de repente tem uma professora da escola, ou aconteceu um fato, então você tem que chamar, ou tem que ir até na escola, por exemplo, num caso de, suponhamos que você tenha um caso de, ou, que não, aí foge da alienação e vai para um outro caso, que tem a ver com o contexto escolar. Você tem que ir até também para investigar. Então, você faz toda uma investigação para poder elaborar um laudo, um documento pericial que você vai entregar para ser usado aí no processo. Então, eu digo que não é fácil, é um trabalho que vai muito tempo e muito esforço, né?
E horas de estudo e De bunda na leitura. cadeira, né? E aí você lê uma coisa, aí você lê de novo, você fala, gente, eu não tinha visto isso. E é grifar, e é imprimir, e poder para atender e tentar achar aí o que está fazendo. Acho que ela falou, entendi. Ficou claro? Então, Mais ou menos. só para complementar aqui, porque você trouxe um exemplo, eu acho que por exemplos esclarece bem, né? Só para ela entender assim o fluxo é como você colocou, né? Então, ou seja, olha que interessante, só para a gente entender como esse profissional é chamado na justiça e como é necessário. Talvez ela também tenha um pouco de dúvida nesse sentido, né? Primeiro assim, olha que interessante, quem pode ser perito? Então, o profissional que ele é graduado e tem o registro no conselho de classe, ele já pode atuar como perito, né? Ele já está legalmente habilitado. Isso por quê? Porque, como você colocou, ele já é um expert na matéria dele. Uhum. Então, o que acontece é que também nos tribunais eles oferecem publicamente um cadastro para o profissional que queira ter essa sua atuação, ele se cadastra. Então, o profissional vai lá, se cadastra, e aí, quando num processo judicial, né? Que você deu um exemplo de família, mas, por exemplo, então, quando num processo judicial tem a necessidade de um conhecimento específico, o que acontece? O juiz também, embora alguém muito culto, mas ele não pode subsidiar uma decisão com base em algo que ele não sabe. Então, ou seja, ele não sabe avaliar se é um caso de alienação parental, ele não sabe avaliar se houve um abuso, uma violência Sim. contra a criança. Violência psicológica também, não só violência física, né? Exatamente, negligência, né? Ele precisa daquele conhecimento técnico para poder fundamentar uma decisão. E aí é nesse momento que ele vai solicitar o trabalho do perito. E aí pode ser o perito que está lá cadastrado, existe uma lista, vai tendo um rodízio desses profissionais, e aí ele vai pedir, né, para o profissional fazer esse exame que você falou, né? Então, o que vai fazer o perito? Ele vai fazer exames, avaliações, ele vai produzir ali uma forma de responder àquela demanda e, como você colocou, né, oferecer ali o laudo dele. Isso, e a sua assinatura, né? Que eu acho muito importante. E assim, é que você falou um negócio que é muito legal. Eu falo, quem é oftalmologista entende da visão, do campo da visão. Quem é, por exemplo, mecânico entende de automóvel. Eu não entendo nada de automóvel. O mecânico fala para mim, tem que trocar. Eu falo, não, querido, troca o que você quiser, porque eu não entendo. Agora, quem entende da psicologia somos nós. Exatamente. Psicólogos. Exatamente. Cada um atuando na sua área, né? Exatamente. E aí a gente vai ter uma dificuldade maior aqui do que os psicólogos em geral, que é o quê? É entender da matéria e saber relacionar com a demanda forense, né? Ou seja, fazer um raciocínio jurídico ou mostrar também aonde que a matéria da psicologia vai ter relação com aquela demanda legal. Então... eu gosto, uma coisa que você sempre falou, e eu também parto da mesma opinião, que é a linguagem tem que ser assertiva, não tem que enrolar. Isso. Se você faz todo um trabalho para averiguar uma situação. Então você vai lá, aplica teste, entrevista, aí faz observação, faz leitura, faz isso, faz aquilo, aí você tem uma conclusão. Então você tem que colocar nesse documento. Você tem que ser claro para ajudar o judiciário. Não adianta dar voltas e ficar falando linguagem prolixa e várias páginas onde não chega a ser conclusão alguma. Né? É dar a nossa opinião. E também, às vezes, ter até o medo de se posicionar, né? Não, você está sendo chamado justamente porque você é alguém que resolve, que se posiciona, que vai resolver aquela demanda. Então, ele precisa e deve dar um posicionamento claro. Mas veja, isso não significa fazer o papel de juiz, não é isso. Sim. Mas ele, ao mesmo tempo, tem que se posicionar. Até vou aproveitar o que você falou, porque, por exemplo, acontece muito uma situação como você está descrevendo. Caso ele não dê um posicionamento, o que acontece? Aquele laudo dele não serve para a justiça. Né? Ou seja, tem até esse termo que se usa, é imprestável. Então, muitas vezes, o trabalho do perito, ele precisa ser validado, inclusive, depois que for
apresentado, vai verificar se aquele trabalho prestou ou não. E quando o perito não oferece um posicionamento claro sobre o assunto, ele só gastou dinheiro, gastou tempo, né? E gastou bastante, né, dinheiro, porque não é uma sessão, são várias horas que ele tem que pagar para o Exatamente. psicólogo jurídico. Então, ele prejudicou o processo judicial. Tem uma pergunta aqui da Psicologia Vitória, fora os problemas éticos que acabam batendo de frente nessas situações. Eu acredito que o que ela quis dizer, se não foi isso, depois ela pode dizer aqui, né? Que é uma dúvida assim, essa questão ética, se a gente, eu acho que é muito isso que você colocou agora, eu vou dar a opinião. Na verdade, a gente dá um parecer técnico, uma opinião técnica, não é um achismo. Doa quem doer. Isso, e é uma verdade que a gente faz. Nós somos preparados para dar uma opinião técnica. E a gente não pode ter medo. Eu vejo que a gente tem muito receio, né? Algumas vezes dá receio de falar, eu vou falar, é na justiça, tem um juiz, né? Não, ele está querendo ouvir. Se você tem capacidade e se formou, quantas horas a gente não debruçou estudando isso? Né? E seguindo sempre o código de ética, sem sombra de dúvidas, nunca ferindo e sempre seguindo o código de ética. E tem uma coisa que é muito legal disso que você está dizendo também, para complementar, que esse ambiente da justiça também valoriza o saber desse profissional. Então, ou seja, existe também ali uma urbanidade entre os profissionais. Então, o perito ele é tratado como uma autoridade, né? Ele é visto como alguém dentro de um processo judicial que tem uma importância e ele também é uma autoridade dentro do processo judicial. Então, ou seja, ele vai ser respeitado talvez de uma forma diferente do que ocorre em outros contextos, né? Sim, eu acho que é isso que ela quis, a Vitória, né? Acho que ela queria dizer. Mas eu acho que é isso, né, doutor Felipe? Porque não tenho medo de ficar passando muito tempo, ficar muito extensa a live. Eu sei que é uma... A gente está encaminhando para o final, mas eu acho que tocamos em pontos interessantes, né? Principalmente esse ponto que você está trazendo agora, de poder também assim fazer um trabalho que emita uma posição, né? Como que isso é um desafio também, né? Acaba, quer queira ou não, acaba sendo um desafio para nós, para o profissional. Então, acho que foi assim, eu acredito que você trouxe muitos esclarecimentos aqui para o pessoal. Esse era o objetivo. Que honra, né? Mas eu tenho mais uma coisa só para dizer antes de encerrar. Claro. Eu digo que assim, pegou um caso diferente do que você está acostumada, eu parto do princípio que a gente tem... Eu faço supervisão. Eu dou supervisão e faço supervisão. Então, por exemplo, não só na psicologia jurídica, mas na psicologia clínica, por exemplo. Eu peguei recentemente casos de ideação suicida forte. Então, eu fui buscar quem? Uma especialista que fala de suicídio, porque eu quero saber, eu quero munir de informações para poder ter segurança. Como é que eu faço esse manejo na clínica? Na psicologia jurídica é a mesma coisa. Eu peguei um caso, eu não atuo sozinha. Quando eu tenho dúvida, eu já aciono você, sabe, como meu supervisor aí, para tá fazendo um trabalho, porque aí você tem uma segurança, você fala e você tem uma segurança. Então, a supervisão é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia ao longo da nossa carreira, não importa quantos anos você tem de carreira, né? É verdade, isso ocorre. Até porque não é só pela questão da experiência, é o fato da posição também do supervisor poder ver pontos cegos que você não viu, né? Então, ele ainda pode te mostrar um ponto que você não viu. Então, achei que foi muito bacana. Eu vou aproveitar... Eu vou dar o spoiler aqui da nossa próxima live, se você me permitir aqui, Pode. eu já apresentar para o pessoal. Na verdade, a Simone também, além dessa experiência que ela colocou, a área de família é uma área que ela traz uma experiência também grande da atuação dela, temas, inclusive, que acaba, assim, envolvendo muito o nosso trabalho, principalmente na questão da alienação parental. Especificamente, a alienação parental é um tipo de perícia, né, que a lei exige, inclusive, que o profissional ele tenha uma capacitação em alienação parental. Sim. Por isso, a importância
né? Nesse caso especificamente, é um tema que tem uma complexidade muito grande. Que uma Então, live só acho impossível a gente falar de tudo, né? verdade, né? Você falou o seu trabalho do TCC, que você comentou aqui, foi sobre o tema da alienação parental. Foi. Então, já dando um spoiler aqui, né? Nossa próxima live, nós vamos comentar sobre o tema da alienação parental e esse tipo de perícia, esse tipo de avaliação. Então, a gente vai falar um pouco desse contexto, né, dos quesitos que na lei também exige que dentro da alienação parental sejam contemplados aí pelo trabalho do perito. Então, muitas vezes, veja, se ele também não atende esses quesitos, né, o trabalho dele, né, ele fica ali insuficiente. E quão importante é esse conhecimento, ainda mais nos dias de hoje, onde está tendo um debate enorme sobre esse tema da alienação, o quanto a gente esclarecer, quanto mais Isso. divulgar e difundir esse assunto, o quanto é importante isso. Até Esse para é a o gente objetivo. garantir conquistas, né, que a gente já teve ao longo desses últimos anos. Exatamente. É um tema polêmico, né? Quer dizer, agora está tendo uma polêmica maior ainda sobre a revogação da lei. Sim, com esse projeto de lei. Não é nem esse o nosso objetivo, mas o nosso objetivo é falar do ponto de vista desse tipo de fenômeno, desse tipo de exame que nós fazemos. E aí, como você colocou, né? Quer dizer, de novo, a importância do profissional que vai fazer esse exame. E quem é esse profissional? Somos nós, psicólogos, né? No caso ali. Nós, e espero que todos os colegas que estão assistindo aqui queiram também, né? Cada vez mais. Não, eu estou falando nós no sentido amplo mesmo da palavra. Ou seja, né, para ver que como tem esse campo pro psicólogo, né? Então, quando a gente fala de alienação, e como você colocou, não é que é só esse assunto, mas esse assunto por si só é importante que o profissional, então, né, possa esclarecer essas dúvidas, esclarecer para a sociedade esses fenômenos. E é um tema muito complexo, né? Muito. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, né? Tá, então nós vamos fazer uma live só para falar desse tema, e a Simone já aceitou. A Simone aqui, né, como ela apresentou, né, vocês viram aí a busca dela também, que eu acho que é algo que é um diferencial, e aceitou também, está colaborando aqui, ser colaboradora nas lives e está participando com a gente também, né? Porque eu sei que a gente tem a agenda cheia aí, mas já aceitou o convite para colaborar e vai estar presente em várias outras lives, mas a próxima, já anotem aí, nós vamos falar sobre o tema da alienação parental. Quer já divulgar o dia para o pessoal? Pode ser. Vai ser na quinta-feira, isso, às 8. Mas a gente vai divulgar certinho. Tá. E Simone, para fechar, então, se você quiser... Eu agradeço muito, eu acho muito importante as lives. Eu acho que as lives acrescentam muito, porque a gente vê ao vivo, né, as pessoas falando, vem pergunta, e você tem que esclarecer, e você vê realmente se a pessoa tem. A gente não tem a obrigação de saber tudo, não sabe, como é que vai ser isso, não sei direito, vamos debater, mas em prol aí de aumentar o conhecimento, esse projeto que você está encabeçando é muito forte, né? Eu não vejo outro psicólogo que faça essa abordagem da psicologia jurídica, e para difundir mesmo, para a gente ficar cada vez mais com segurança para atuar nessa área. Então, super agradeço. Bacana. Nós que agradecemos sua participação. Então é isso. Então a gente se vê a semana que vem. Então tá bom. Um assunto polêmico aí, mas muito importante. Até lá. Tá bom? Tchau. Até Tchau, mais. tchau.